Senhoras e senhores, solicitamos desligarem seus celulares ou deixarem no modo silencioso. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssima senhora presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 3, de 14 de fevereiro de 2022. Convidamos a todos para que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão. Essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Está em discussão a ata número 02 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 02 de 2022. Ata número 02 de 2022, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da pauta da sessão. Matéria com entrada na casa. Indicação número 08/2022. Projeto de lei legislativo número 05/2022. Senhora secretária, proceda a leitura da correspondência recebida. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança escrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssima senhora presidente. Nesse momento, recebo a matéria do Legislativo em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Indicação número 08 de 2022. Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de Lei Legislativo número 05 de 2022. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 01, de 31 de janeiro de 2022. Autor: vereador Vanderlei Zanotto. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de adquirir 2 equipamentos para disponibilizar água filtrada, gelada e quente, gratuitamente para os munícipes. Um na Praça 15 de Novembro e outro no complexo que pertence ao Estado Alcemir Laurino Guzzo, na Palugana. Justificativa. A presente solicitação tem por objetivo a aquisição de bebedouros para colocar nos espaços públicos, garantindo qualidade de vida para a população. Esse equipamento é viabilizado através da empresa Easy-Hot e a instalação e manutenção dos equipamentos ficarão de responsabilidade do poder público, podendo utilizar a lateral para divulgação de eventos do município. Atualmente, já existe um na Praça 15 de Novembro, em comodato, patrocinado por empresas privadas, que em breve será retirado. Após análise de referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer.
Está em discussão a indicação número 01 de 2022. Com a palavra, o senhor vereador Vanderlei Zanotto. Chumbinho. Senhora presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente e quem nos prestigia através das redes sociais, passando pela praça, eu percebi que muitas pessoas iam até esse bebedouro que temos lá e ele não tinha água. Então eu fui me informar junto com os taxistas que sempre estão lá e eles comentaram que faz mais de 3 meses que foi cortado, porque isso aí é alugado. Eu achei até, na verdade, eu achava que era do município. Não, isso aí é uma locação onde os empresários alugam um espaço das suas mídias, das suas empresas, para divulgação. Então, o rapaz, que é o proprietário, falou que está sendo retirado aqui de Veranópolis, e a gente percebendo que muitas pessoas utilizam a nossa praça, inclusive na hora de tomar um chimarrão, ia só com a térmica, e assim eles já aproveitavam a água quente. E a água gelada também, né, esses calorão que a gente passou agora, a gente percebeu quantas pessoas iam até lá e não tinha água. Também os nossos animaizinhos, porque agora tem um novo administrador nessa empresa, então agora eles vão vender. Antes era só locação, e agora começaram a fazer as vendas para as prefeituras, dos municípios, ou algum parque, né, privado, algum clube privado também pode ser adquirido. Então, conversando, né, com as pessoas, a gente percebeu que realmente a prefeitura tem condições de adquirir 2, até porque nós vamos, né, ter uma praça nova, vamos ter um espaço novo para o esporte, e nada mais onde a gente vai praticar esporte que tenha água, né? Principalmente os pais vão com as crianças lá, podem tomar um chimarrão. Isso aí. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 01 de 2022. Indicação número 01 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 02, de 31 de janeiro de 2022. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Emento. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade nos moldes previstos na CONTRAN, na Rua José Abruzzi, próximo ao número 437, no bairro Renovação. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a inúmeras solicitações de moradores próximos e demais transuentes desta via, que reclamam da alta velocidade dispendida pelos veículos que trafegam pela Rua José Abruzzi, colocando em risco a vida de moradores, principalmente crianças que brincam próximas às residências. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 02 de 2022. Com a palavra, o senhor vereador, autor da indicação, Vanderlei Zanotto. Senhora presidente, colegas vereadores, a gente sabe o quanto, às vezes, a população pede para a gente não fazer essas indicações de quebra-molas, né? Mas agora nosso colega, o vereador Cristiano, também trouxe um novo projeto, acho que isso aí vai ficar muito bom para a cidade. O que eu quero dizer para os senhores é que eu passei em todas as residências nessa rua, solicitando os moradores se fizeram a favor ou contra. Até para minha surpresa, muita gente gostou dessa minha atitude, porque às vezes não é só você chegar uma pessoa e te pedir para você fazer uma indicação, e a gente já vinha aqui correndo fazer essa indicação. Então, em todas as residências, eu fiquei lá, e realmente vocês devem saber, ter o conhecimento que há uns anos atrás, um menininho lá acabou perdendo a vida por causa que foi atropelado por um motoqueiro. Se vocês, colegas, tivessem esse tempinho que eu fiquei lá para ver o quanto essas pessoas correm nessa rua, porque ela tem uma elevação, então eles embalam de um lado para subir do outro, embalam de um lado para subir do outro. E a gente sabe, né, a respeito o que é um desgaste, às vezes, nessa questão de ficar pedindo quebra-mola. Para nós, porque já falaram, mas Chumbinho já é o terceiro que você pede, não sei o quê, mas a gente sabe que primeiro lugar é a nossa vida. Primeiro lugar é a segurança da nossa população.
E se eles não têm a consciência, tem que ser assim. Porque se tivesse educação no trânsito, a coisa ia ser diferente. Não ficava pedindo toda hora, porque eu fiz a carteira dentro do Exército e sei as regras, e sei a lei. Então a gente tem que pensar um pouco assim, se não dá certo pelas vias certas, se as pessoas não têm, sabendo que lá tem um monte de criança, já aconteceu uma fatalidade ali, né? E a gente, no mínimo a gente tem que pedir, que é, né, quando o pessoal vem até a gente faz esse apelo para os colegas. Eu sei, muito se foi discutido a respeito dessa questão aí de ficar pedindo quebra-mola. Mas, eu acho que agora, com o nosso colega Cristiano aí vai apresentar, vai explicar para nós as próximas, eu acho que isso vai acabar um pouco também, né, nos ajudando nessa questão do trânsito em Veranópolis. Tem outras coisas que a gente quer colocar, mas depois eu vou usar a tribuna a respeito do trânsito. É isso aí, presidente. Com a palavra, o senhor vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, ao público que hoje nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores e quem também nos assiste via mídias sociais. Gostaria de pedir ao autor da proposição, se me permite, o endosso. Também não sou muito simpático com a questão dos redutores de velocidades, mas nós, vereadores, sempre fizemos um filtro e avaliamos a real necessidade de instalação no redutor de velocidade. Nós sabemos que tem casos específicos e pontos da cidade que realmente necessitam, dado a velocidade empreendida pelos motoristas e a falta de conscientização no trânsito. Mas nós temos também uma grande dificuldade aqui no nosso município, que quando as nossas indicações, as nossas sugestões ao Conselho de Trânsito acabam sendo barradas no Conselho e nós não conseguimos a implantação de nenhuma medida. Não precisa ser o redutor necessariamente, mas uma medida que faça a redução da velocidade dos veículos. Nós temos reiterados pedidos de redutores de velocidade da maioria dos vereadores e nós sabemos que a população nos cobra quanto a isso. Então nós temos também essa dificuldade com relação ao Conselho de Trânsito, nos repassar pelo menos o motivo da negativa da implantação. Sei que é uma reunião aberta, mas a gente também tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. No mais, Chumbinho, eu queria te dizer que aí é um ponto que realmente necessita, é um lançante, né? E já foi perdida uma vida de uma criança, então acho que aí tem justificativa plausível suficiente para que seja tomada a medida. Sei que dificulta para alguns caminhões, algumas coisas, mas é necessário. Quando falta educação no trânsito, tem que tomar medidas um pouco mais severas. Era essa a minha colocação. Obrigado. Aceito o endosso. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 02 de 2022. Indicação número 02 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 03, de 1 de fevereiro de 2022. Autor, vereador Cristiano Valduga da UPAI. Emenda. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura e Setor de Engenharia, passem a utilizar, na necessidade, ondulações transversais ecológicas ao invés das tradicionais, lombo, faixas ou quebra-molas de asfalto. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de sugerir ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Setor de Engenharia, a revitalização das ações no que tange à segurança no trânsito, como instalações das tradicionais lombas, faixas e quebra-molas. Essa formatação de lombada atende a todas as resoluções do CONTRAN e propicia um melhor retorno, tanto para condutores, pedestres e administração pública, devido à facilidade de instalação e de manuseio e à baixa manutenção. Essas ondulações transversais por meio de placas que se encaixam para a sua instalação são feitas de materiais ecológicos, resistindo a grandes impactos e evitando as derrapagens de veículos em dias chuvosos. Objetivo principal: modernizar a segurança das ruas do município que possuem a necessidade, baixar custo de manutenção e ser um produto ecológico. Após análise da referida indicação,
A Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 03 de 2022. Com a palavra, o colega vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai. Senhora Presidente, vereadora Mara, colegas vereadores, a quem nos escuta pela redes sociais, as pessoas que nos acompanham nessa noite, o nosso boa noite a todos. Buscar os exemplos positivos em outras cidades e trazer para o nosso é uma das funções também dos vereadores. Essas ondulações transversais ecológicas, elas são de encaixes e elas são colocadas sobre a pista de rolamento. Produzidas de uma forma ecológica, sem o tradicional uso do asfalto, elas não têm um custo de manutenção e a grande vantagem, elas podem ser deslocadas. Então, numa avenida, se ela não atinge o seu objetivo em determinado local, ela pode ser colocada em outros locais. O CONTRAN aprova esse sistema de ondulações e ele vem acrescentar o que o nosso município precisa, que é uma revitalização na sinalização de trânsito. Então, vamos buscar esse exemplo positivo, como o colega Vanderlei Zanotto Chumbinho falou, o Mazeto também, e nós devemos apresentar, Mazeto, eu te convido para a gente participar junto de uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito, que nós temos grandes dificuldades realmente de aprovar as nossas solicitações dentro do Conselho. As pessoas que lá participam são técnicos ou se consideram técnicos, mas não têm essa situação que nós temos de participar dentro das nossas comunidades. Então, muitas vezes, as nossas solicitações não são bem aceitas em vista de um grande ponto de interrogação por parte deles. Mas eu acho que nós temos a obrigação, sim, de continuar esse trabalho, continuar apresentando e, por favor, nos acompanhem nessa próxima reunião que vai ter o Conselho de Trânsito, para que a gente consiga realmente quebrar esse gelo que existe do Conselho. Porque, realmente, muito pouco do que é solicitado é feito dentro do nosso município, com a aprovação do Conselho. Então, eu agradeço a todos que votarem a favor dessa proposição. É um quebra-molas ecológico e é uma revitalização no trânsito do nosso município. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 03 de 2022. Indicação número 03 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 04, de 1 de fevereiro de 2022. Autor, vereador Cristiano Valduga Dalpai. Emenda. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, estude uma maneira de resolver o problema existente entre as ruas Adriano Farina, Rua Pinheiro Machado e Rua Bahia. Calçamento escorregadio. Justificativa. A presente indicação encaminhada ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem atender a várias solicitações recebidas de pessoas que transitam a pé no referido local e relatam as dificuldades em vista de ser extremamente escorregadio, causando quedas com ferimentos e fraturas. Seguem anexo, fotos para melhor localização. O ideal seria a instalação de um piso antiderrapante ou corrimão. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 04 de 2022. Com a palavra, o vereador Cristiano Valduga Dalpai. Senhor Presidente, esse tipo de situação eu costumo resolver diretamente das secretarias, mas a pedido da população que frequenta, que passa nesse local, eles pediram para que fizesse todo o trâmite dentro da Câmara de Vereadores. Estivemos lá acompanhando, num dia de chuva, e pela iluminação que tem na Pinheiro Machado, as pessoas na madrugada têm preferência de utilizar essa via do que pelo outro lado. E realmente é um morro com bastante escorregadio. Eu tive o relato de 2 pessoas que tiveram fraturas com quedas e várias outras que caíram nesse local. Então não é complicado, não é difícil que a Secretaria de Infraestrutura, o Executivo Municipal,
dê uma atenção especial a esse local e resolva esse problema que é fácil de ser resolvido. Como lhe falei, esse tipo de situação geralmente eu negocio direto com o Executivo, com as secretarias, mas atendendo um pedido das pessoas, a gente fez o trâmite pela Câmara. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 04 de 2022. Indicação número 05. Indicação número 04 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 05, de 1 de fevereiro de 2022. Vereadora Rosemary Stasiak. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de construir uma academia ao ar livre na praça do bairro Renovação, na rua Fabiano Resque, ao lado do Salão Comunitário Menino Jesus de Praga. Justificativa: a construção de uma academia ao ar livre na praça do bairro Renovação seria uma importante demanda, proporcionando mais lazer e bem-estar aos moradores do bairro, que é o maior do município e não possui academia. Os moradores há muito tempo reivindicam um espaço adequado para práticas de atividades físicas e lazer. Tendo em vista o grande sucesso obtido com a instalação dos aparelhos de ginástica nas demais praças, o objetivo é estender este benefício também para os moradores deste bairro. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 05 de 2022. Com a palavra, a vereadora autora dessa indicação, Rosemary Stasiak. Senhora Presidente, os demais colegas, o público aqui presente e os que nos assistem via redes sociais. Há muito tempo já no meu bairro, no Renovação, a nossa praça é muito utilizada, onde nos finais de tarde e nos finais de semana existe um público grande de crianças, idosos e pessoas lá. Então, há um tempo eles já andam reivindicando essa academia ao ar livre. Tanto os brinquedos, tudo eles ocupam e têm o maior cuidado na nossa praça. Sim. Com a palavra, o senhor vereador João Guilherme Mazeto. Senhora Presidente, demais colegas, gostaria de pedir à autora da proposição, se me permite o endosso. É um pedido recorrente lá do bairro Renovação e a senhora, como representante neste mês, parabéns pela iniciativa. Acho que é bem viável mesmo, dado o número de pessoas que frequentam o local e da proximidade com o salão comunitário, com o posto de saúde. Acho que sempre tem uma grande circulação de pessoas e que vão fazer bom uso dos aparelhos, como se conservam os brinquedos no local. Então, se me permite, gostaria de endossar. Obrigado. Com a palavra, o colega vereador Cristiano Valduga Dalpai. Senhora Presidente, vereadora Rose, serei breve, só queria lhe parabenizar pela essa atitude. Se a senhora autorizar, eu gostaria de endossar essa proposição para ser encaminhada ao Executivo. E também para dar a boa noite ao sempre vereador Moisés Pertile, que já frequentou essa Casa Legislativa por muitos anos, e dizer mais uma vez parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor vereador Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora Presidente, colegas vereadores, Rose, parabéns pela sua indicação. Eu acho que quanto mais espaço nós tivermos para a área de lazer e área de esportes, é melhor para a nossa população. Porém, eu vejo que vocês estão de parabéns por cuidar da praça, porque eu fiz uma vistoria em todas as praças. Já fiz uma indicação aqui no bairro Valverde, onde eu mostrei para os colegas, Rose, como estava os pedaços da praça, principalmente da academia ao ar livre, lá no bairro Valverde. Então a gente fez uma foto, colocou aqui para os colegas verem, todo quebrado, jogado, né? Então eu peço também a gentileza do poder público, principalmente na área
que são os responsáveis, para dar uma olhada com mais carinho nas praças, porque eu passei na nossa praça no centro, passei em algumas praças, e realmente, Rose, não é só fazer essa indicação, vocês cuidam. E é isso que a gente tinha que ter, os moradores mais próximos, os antigos presidentes de bairros, que cuidam das nossas praças, porque está bem deteriorado, tem lugares que eu fui visitar, e as crianças não podem nem brincar. Então, parabéns pela tua indicação, gostaria do endosso, e dizer que são pessoas assim, ó, que buscam pelas suas comunidades, que nós somos os representantes. Então, parabéns, Rose, pela tua indicação, gostaria do endosso. Endosso aceito. Não havendo mais manifestações, está... Ela pediu de novo. Ela pediu de novo. Então, com a palavra novamente, a vereadora Rose. Não, eu só quero salientar a palavra do Chumbinho, que realmente a gente passa nas praças, eu tenho vista do Valverde destruída, e a nossa praça sempre foi cuidada, a gente está sempre lá com as crianças e cuidando. O único problema da nossa praça sempre é a falta de areia, o mato que cria, né? Mas isso aí, em seguida, a prefeitura também tem feito a limpeza adequada. Com a palavra, a colega vereadora Maria de Lourdes Gregol. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais colegas, aos que nos acompanham via redes sociais e aos que hoje nos acompanham presencialmente. Gente, muito bem-vindo, que bonito isso. Rose, parabéns pela tua atitude. Eu acho que a gente precisa, sim. Eu acho que é um bairro, tenho certeza, passo muitas vezes por aí, é um bairro que realmente preserva aquilo que tem, com muita alegria, com muito prazer, e sempre movimentado por pais, tomando seu chimarrão, né? E ali com os seus filhos. E a gente precisa muito disso, né? São espaços que a gente tem no fim de semana para passar com as nossas crianças, para a gente poder desfrutar disso. Parabéns, Rose, pela tua indicação, e peço endosso dessa tua indicação, assim, te dando essa força, porque acho que é bem importante também. Parabéns. Obrigada. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 05 de 2022. Indicação número 05 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 06, de 1 de fevereiro de 2022. Autor, vereadora Rosemary Stasiak. Ementa. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de notificar os proprietários dos terrenos urbanos baldios de nosso município para que façam roçadas e calçadas nos mesmos. Justificativa. A presente solicitação se justifica, pois, principalmente nos bairros, os terrenos possuem mato alto, muitos invadidos até mesmo as ruas, dificultando a passagem de pedestres, que se arriscam caminhando nas ruas, além da proliferação de insetos, peçonhentos, ratos, baratas, deixando nossa cidade com um aspecto muito feio. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 06 de 2022. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 06 de 2022. Indicação número 06 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 07, de 1 de fevereiro de 2022. Autora, vereadora Rosemary Stasiak. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, realize um estudo técnico no início da rua Fabiano Resque com a BR-470, em frente à loja Tábua Forte, para que viabilize e direcione o fluxo do trânsito,
facilitando a entrada e saída do bairro Renovação. Justificativa. No local não possui nenhuma sinalização. Os carros param em todos os sentidos, inclusive no meio da rua, muitas vezes bloqueando o fluxo da rua, provocando acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 07 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora Presidente, demais colegas, gostaria de pedir à autora da proposição, se me permite o endosso. A questão dos acessos da BR-470, que atravessa nosso município, é uma questão recorrente. Essa aqui, por exemplo, da Fabiana Reis, que também já passou por esta casa em outros anos, e nós sabemos da dificuldade do DENIT em liberar alguns projetos com relação aos acessos da BR. Aí, por exemplo, poderia ser uma medida simples, regulando com taxões, com canteiro, mas a gente sabe da dificuldade do DENIT com relação a isso. Eles têm um projeto geral com relação à BR, mas parabéns pela iniciativa, reforça o tema e deixa o tema vivo para discussão entre executivo, legislativo e o próprio DENIT, que é responsável pela BR. Eu acho que aí acontece poucos acidentes pelo fluxo de veículos que tem e pela falta de direcionamento que tem no trânsito. E a gente vê, principalmente nos horários de pico, aí vários carros se atravessam, fica bem complicada a questão. Quando tinha o redutor de velocidade, a lombada, aí já facilitava porque diminuía a velocidade da BR. Agora, como eles não estão mais instalados, o trânsito da BR é rápido e o cruzamento da rodovia se torna cada vez mais perigoso. Parabéns, e se me permitir o endosso, gostaria de endossar. Aceito. Com a palavra, a senhora vereadora Rosemary Stasiak. Senhora Presidente, então, como meu colega falou, João Mazeto, ali é uma rua de difícil travessia, como todas as outras, tem outras entradas também, principalmente na hora de levar filho para a escola e trabalhar. Antigamente tinha sinaleira, os carros reduziam a velocidade, então era mais fácil atravessar. Sei da dificuldade com o DENIT, como já foi também me explicado, só que eu gostaria de pedir alguma coisa simples, uns taxões, uns blocos de concreto, alguma coisa que direcionasse a entrada e saída do bairro, porque ali dá muita confusão, muito estresse, até brigas de trânsito e acidentes também. Sem mais. Com a palavra, o colega vereador Aristeu André Caron. Boa noite, presidente, caros colegas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e presentes aqui nesta noite. Inclusive a Gioconda aí, que daqui a uns dias estará na ativa aqui na Câmara. Parabéns, Rosa, pela iniciativa desta proposição. Inclusive peço endosso também. Essa proposição também já pus na casa, inclusive até 2 vezes, uma junto na época da administração estudantil. Infelizmente, como o João também citou aí, a gente tem a parte do DENIT que é bem complicada perante a nossa BR. Então, quem sabe com mais uma cutucadinha, vamos dizer assim, de repente haja algum resultado. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 07 de 2022. Indicação número 07 de 2022, aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 183, de 26 de janeiro de 2022. Emenda. Altera a Lei Municipal número 7.100/2017, que disciplina o sistema tributário do município. Consolida leis e dispõe sobre o Código Tributário Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer definitivamente as atualizações monetárias previstas na Lei Municipal número 7.100,
de 20 de dezembro de 2017, que disciplina o sistema tributário do município, consolida leis e dispõe sobre o Código Tributário Municipal. A Lei Municipal número 7.100/2017 prevê a atualização dos débitos vencidos, bem como do valor de referência municipal, base de cálculo de tributos municipais, tais como a taxa de localização e funcionamento e ISSQN de profissionais autônomos e IPTU pela variação positiva do IGPM. Ocorre que a variação positiva do referido índice tem tido comportamento bastante agressivo. Assim, a aplicação do mesmo para fins de atualização monetária de base de cálculo dos tributos municipais resulta em um aumento significante à carga tributária. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finança, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 183 de 2022. Com a palavra, o colega vereador, senhor João Guilherme Mazedo. Senhora Presidente e demais colegas, eu acho que essa medida tomada pelo Executivo é muito importante e vale ressaltar essa questão da atualização do Código Tributário, porque mudou o índice do IGPM para o IPCA. Dando uma olhada rápida aqui, a gente vê que o IGPM sempre foi muito maior que o IPCA no longo dos últimos anos. Então nós temos aí a fixação do índice mais baixo, o que vem a favorecer o contribuinte com um reajuste menor. Nós já temos, por exemplo, no IPTU, a gente aprovou no final do ano passado já essa alteração de índice, mas agora fica de uma forma definitiva para todo o Código Tributário. Acho importante. E se caso daqui a alguns anos a gente perceber que esse índice começa a variar muito, se troca novamente. Mas acho que esse passo e essa medida é importante e bem tomada pelo Executivo. Obrigado. Com a palavra, o vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai. Senhora Presidente, colegas vereadores, fui muito feliz a sua colocação, vereador Mazeto, e está correto a sensibilidade dos poderes constituídos dentro do município de Veranópolis pela troca do IGPM pelo IPCA. O IGPM, como todos nós acompanhamos nas redes sociais e na mídia, nos últimos anos ele tem aumentado de uma forma geométrica e o IPCA tem se mantido dentro de uma pseudo-realidade. A gente sabe que está tramitando nessa casa o aumento do IPTU também, que é pelo IPCA, que é um aumento de 10,067%. E que nós estamos dentro desse intuito, negociando com o Executivo, fazendo a nossa parte, pensando na população de Veranópolis. Porque, embora tenha sido feita a troca do IPCA pelo IGPM, não pode ser a única decisão do Executivo. Nós precisamos daquele algo a mais para beneficiar nesse período que nós ainda estamos passando, que é um período de pandemia, um período de dificuldades, e darmos uma folga, uma oxigenação na vida financeira da nossa população. Então, dentro desse intuito, nós parabenizamos a todos os envolvidos, vamos manter o IPCA, mas vamos manter o nosso diálogo com o Executivo para pleitearmos um algo a mais para a nossa população. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 183 de 2022. Projeto de lei executivo número 183 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 184, de 26 de janeiro de 2022. Emenda. Altera a lei municipal número 5.998/2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e da outras providências. Justificativa. Justifica-se a indicação de extinguir os cargos dos profissionais médicos de 12 horas, enfermeiros de 30 horas, atuantes na Unidade Básica de Saúde Central, considerando o aumento expressivo de usuários que buscam pelo serviço público de saúde, capacidade médica incompatível com a demanda existente,
compromisso de disponibilizar e garantir acesso universal e assistência médica pelo menos 8 horas diárias, todos os dias da semana. Fortalecer a atenção primária em saúde, considerada a principal porta de entrada e a via de articulação com as demais redes de cuidado. Aliviar a busca por atendimento em outros serviços com esfera de cuidados específicos, hospital. Ser retaguarda para as estratégias de saúde da família. Necessidade de fortalecer o vínculo com a comunidade residente na área central da cidade e áreas sem vínculos, com equipes de saúde, o interior. Intenção e desejo de buscar habilitação junto ao Ministério da Saúde para programa Saúde da Família. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamento e Contas, Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executiva número 184 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executiva número 184 de 2022. Projeto de lei executiva número 184 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 185, de 28 de janeiro de 2022. Ementa. Autoriza abertura de crédito especial. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito que se refere à adequação ao plano de contas aplicado ao setor público para a aplicação dos recursos destinados ao incremento temporário de atenção básica e será utilizado em ação emergenciais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública causado pela epidemia de coronavírus, Covid-19. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas de Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 185 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 185 de 2022. Projeto de lei executivo número 185 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 187, de 31 de janeiro de 2022. Ementa. Dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorizar a contratação de 2 atendentes de consultório dentário, considerando a exoneração da servidora Elisiane Silveira Rodrigues Moraes e o óbito da servidora Maria Esther Pessim, visando assim manter da demanda no atendimento na área da saúde. Fica dispensado o estado de impacto orçamentário e financeiro, tendo em vista não haver aumento de despesa com pessoal, referente à servidora falecida. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 187 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 187 de 2022. Projeto de lei executivo número 187 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 189, de 31 de janeiro de 2022. Ementa. Altera a lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade revogar o artigo 66 da Lei Municipal número 2563,
de 17 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que possuem a seguinte redação. Artigo 66. A maior remuneração mensal atribuída a cargo público não poderá ser superior a 15 vezes o valor do menor padrão de vencimentos. O único cargo que atualmente ultrapassa esse limite é o cargo de médico 40 horas, cujo padrão de vencimento corresponde a 21 SRM, quando da sua criação em 2013. O valor foi instituído na razão proporcional dos demais cargos de médico com horário semanal menor. Salientamos que esse dispositivo limitador não se caracteriza por ser um princípio legal, previsto em nenhuma legislação superior, tendo sido estabelecido pelo legislador na época da elaboração do Estatuto, em 1992, seguindo orientações, talvez, de antigos estatutos de servidores vigentes anteriormente. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 189 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 189 de 2022. Projeto de lei executivo número 189 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 190, de 31 de janeiro de 2022. Ementa. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. Justificativa. O projeto em tela tem como objetivo de reorganizar a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, para criar um cargo com as atribuições de coordenador e o recebimento e de distribuição de alimento escolar e material de higienização, limpeza para as escolas de educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. Coordenar a recepção e setor telefônico da SMED. Coordenar o controle de material pedagógico Aprende Brasil e material escolar para as famílias. Coordenar a organização do material de expediente interno. Coordenar o envio de correspondências oficiais e de outra natureza via papel e e-mail. Coordenar a elaboração e construção dos relatórios de atividades anuais divulgados na imprensa escrita e construção dos relatórios de todos os projetos desenvolvidos no ano pela Secretaria de Educação. Coordenar a organização de acervo bibliográfico da Secretaria. Coordenar a organização de almoxarifado da SMED. Coordenar a organização do passivo da SMED. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 190 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 190 de 2022. Projeto de lei executivo número 190 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 191 de 31 de janeiro de 2022. Ementa. Altera a lei municipal número 5.998 de 2011. Que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. Justificativa. Alteração de lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais com a finalidade de alterar a denominação da coordenador do programa Vigiágua, passando a coordenar
do Programa Vigiágua e de Serviço de Combate a Endemias. A alteração é de fundamental importância, visto que ambas as atividades possuem demandas específicas e que requerem referência de profissional, com perfil e competência para agir e administrar as funções pertinentes ao cargo, bem como buscar os resultados planejados pela Secretaria da Saúde. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 191 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 191 de 2022. Projeto de lei executivo número 191 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 192 de 31 de janeiro de 2022. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto do material ao imaterial, os saberes, as práticas e as paisagens da olaria. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva solicitar autorização legislativa para realizar despesas com o projeto, do material ao imaterial, os saberes, as práticas e as paisagens da olaria, a ser realizado pelo município de Veranópolis através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, durante o período de 7 de março a 30 de abril de 2022 nesta cidade. O projeto do material ao imaterial, os saberes, as práticas e as paisagens da olaria vai ao encontro do cumprimento de lei municipal número 7.742 de 19 de novembro de 2021, que dispõe da preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro no município de Veranópolis, tomando por base os dispostos no artigo 1 da referida legislação, que caracteriza como constitutivos do patrimônio cultural em Veranópolis os bens culturais, materiais e imateriais, independente da sua natureza jurídica, que sejam portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores do município. Foram estruturadas uma série de atividades que visam cumprir a legislação vigente, com recorte temático voltado a várias heranças culturais, legados pelos saberes e práticas da olaria. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finança, Orçamento e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 192 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 192 de 2022. Projeto de lei executivo número 192 de 2022, aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Nesse momento, abrimos espaços para que os senhores vereadores que tiverem algum recado possam se manifestar. Lembramos também que a próxima sessão está marcada para o dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 18h30. Avisamos que as sessões de março estão marcadas para os dias 8, na terça-feira, dia 21 e 28 de março, na segunda-feira. Também temos marcadas as sessões do mês de abril, que serão para os dias 4, 11 e 25 de março. De abril, desculpa.
Então, que ocupe a tribuna o excelentíssimo senhor vereador Cristiano Valduga Dalpar. Senhora Presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha pelas redes sociais, pelas mídias, senhoras e senhores, em especial, sempre vereador, ex-presidente da Câmara, Moisés Pertile, Gioconda, que agora no mês de março assume no lugar do Aristeu, sejam bem-vindos. Eu procurava, agora durante a sessão, porque nós conversávamos antes da sessão, e é um compromisso meu, um sentimento meu, porque na campanha política que nós passamos, eu falava que o meu partido é Veranópolis. E esse é o sentimento que eu tenho. Eu tenho um pró-forma partidário, mas o meu sentimento é pelo que a comunidade de Veranópolis almeja e o que espera de mim. E eu repasso a vocês que não tiveram a oportunidade de ouvir que os partidos políticos chegaram ao ano eleitoral de 2022 devendo 84 milhões aos cofres públicos, considerando débitos já parcelados ou alvo de acordo com números que superam 100 milhões. O maior devedor é o Partido dos Trabalhadores, com 23,6 milhões, quase 4 vezes maior do que o Democratas, que é o segundo colocado, que é 6,5 milhões. Confesso que eu tenho alguma experiência na política, e a gente conhece o funcionamento do fundo partidário. E eu não consigo imaginar como é que um partido político consegue fazer uma dívida dessas e não ser cobrado. Na realidade, 84 milhões que estão ausentes dos cofres públicos. Eu, na minha humilde opinião, e conversando com meus colegas vereadores, achamos sim que alguma ação deve ser feita. O corte de repasse, o corte das parcelas, ao menos que seja quitado 50% desse valor. Porque nós, que somos a base da pirâmide, dentro dos nossos municípios, acabamos tendo que justificar aos nossos amigos, aos nossos eleitores, o que uma minoria desgovernada faz lá em cima em Brasília. E isso é um exemplo extremamente negativo para nós, e para nós que fazemos a política da melhor forma, que temos o prazer de fazer política, que valorizamos os recursos que estão dentro do nosso município, que sabemos o quanto é trabalhoso ir a Brasília solicitar uma verba, mendigar uma verba. Temos aqui, graças a Deus, o assessor do deputado Moisés, que tem dado boa atenção ao nosso município, o Santini, que era do PTB, os deputados do MDB, os deputados do PDT, que eles dão uma atenção para o nosso município. Mas se tu não vai lá bater na porta e mendigar, não vem. E a forma que os nossos líderes partidários, por isso que eu digo que o meu partido é Veranópolis, eu dou atenção porque acontece dentro do meu município. Eu não vejo sigla partidária. Eles nos envergonham. E esse ano nós temos eleições majoritárias, proporcionais, para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. Vale nós levarmos, sim, ao nosso público, ao nosso centro de influências, as informações necessárias para que as pessoas tomem as melhores decisões e ajudem quem nos ajudou. Eu defendo isso e já conversei com todos vocês. Quem ajuda Veranópolis tem que ter uma atenção primordial, porque o município só com o seu recurso não faz chover. Precisa dessa atenção que vem de Brasília. E tem muito paraquedista que cai aqui. Nós temos que voltar para quem é da aldeia e quem ajuda a aldeia. Deixar esse meu desabafo, vocês viram que eu estava mexendo no celular, eu estava procurando esses dados. E é um absurdo. Por favor, senhoras e senhores, 84 milhões de dívida aos cofres públicos dos partidos políticos, e nós, volto a repetir, aqui na base, fazendo o nosso melhor, e termos que dar as explicações, está na hora de nós começarmos, chumbinho, a firmarmos o garrão. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que tenhamos todos uma semana produtiva. Que ocupe a tribuna o excelentíssimo vereador Vanderlei Zanotto. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos prestigia através das redes sociais.
ao senhor Moisés Porte, o presidente do PSD, presidente que já foi dessa casa, a Joconda, suplente de vereador. Quero começar dizendo para os senhores que eu e o colega Cristiano fomos até o loteamento novo, como se diz, né, loteamento que é brincadeira o que a gente viu lá. Dá uma olhada só o que é aqueles lixo com garrafa dentro do cesto, aonde nossos jovens vão lá desfrutar de um espaço bonito. E aí, conversando com alguns jovens, eles falaram: mas tu viu, vereador Chumbinho, o lixo está na lixeira. Não estava todo jogado no chão, porque a gente recolheu alguns lixos no chão, principalmente garrafas quebradas. O que eu quero dizer com isso? A gente sim tem que buscar, então, uma alternativa, algum ecoponto, onde essas garrafas têm que ir no lugar certo. Por quê? O pessoal que recolhe o lixo, eles não conseguem, eles pegam esse saco de lixo no momento que levanta, estoura. Muito pesado, todas essas garrafas dentro. Então a gente vai junto, né, Cristiano, conversar aí com o executivo, ver com alguns empresários, que na verdade eles também patrocinam esses ecopontos, para a gente poder, né, indicar que seja instalado um lá em cima. Por quê? Porque é um lugar bonito, onde a gente vê que as pessoas vão lá caminhar, fazer a sua caminhada, se divertir, muitas crianças andando de bicicleta lá, e realmente tinha muito caco de vidro lá no chão. Segundo, que vocês devem ter percebido ali, ontem teve a Maratona do Vinho, a 8ª edição lá em Bento Gonçalves, onde os veranenses, o Marcelo Malim e o Lucas Rodrigues conquistaram a 3ª colocação na prova de revezamento, onde o Marcelo correu 18 km e o Lucas correu 23, então foram muito bem classificados. Nós tivemos mais de 1.600 participantes. O Daniel Bisato e esse vereador que vos fala, participamos da prova individual de 42 km. Também o Bisato foi o 3º classificado na sua categoria. E eu, com muito treino, que vocês sabem, como muitas vezes a gente conversou, consegui um 6º lugar geral e 1º na categoria de 45 a 49 anos. Aí mostra o quanto a gente, né, ficando com um pouquinho já de idade, né, representa bem a nossa terra da longevidade. Por quê? Eu só perdi para atletas mais jovens. E eu, com 46 anos, deixei muitos atletas para trás. Só que era 1.180 metros de altimetria. Muita montanha. Como a gente treina ali no Caminho das Mulas. Vai lá para a Auxiliadora. Vai na Usina Velha. Que bom que nós temos esses pontos turísticos para enfrentar, né? Mas que eu quero dizer, por que estou falando dessa Maratona do Vinho? Porque, gente, tinha tanta gente do nosso país, tinha mais de 7 estados sendo representantes. E também um uruguaio veio conversar com nós, o quanto ele achou lindas as parreiras, o quanto o pessoal ficou nos hotéis. Amigos meus lá de Bagé, que a gente se reencontrou ontem, que vieram do ônibus, excursões. Então isso aí, o esporte traz mesmo o turismo, né? E Bento Gonçalves, você sabe que tem uma potência, mas o melhor é que os empresários colaboram. Os empresários estavam lá doando vinho, inclusive eu ganhei 3 garrafas. Eu até falei que em 1999 eu ganhei uma Intuiti, eu ainda estava em casa, porque ninguém bebe, né? Mas ainda está lá as garrafas. Então, queria deixar esse registro aí, que realmente os veranenses se destacaram ontem. E por fim, vamos para o trânsito? Senhores vereadores, colegas, eu não sei quem estava no Conselho de Trânsito, ou como é que foi, que aconteceu, que essa Osvaldo Aranha está do jeito que está. Gente, num dia só deu 4 acidentes registrados com polícia. Só num dia. Fora os outros que às vezes entram num acordo lá, bateu atrás, não foi nada, eu te pago a sinaleira e vai embora. Não dá para acreditar que nós temos um trânsito. O que eu vou falar dos motoristas? Porque vocês dirigem todo dia aqui. Está vindo no cruzamento, chegou aqui, quem é que entra primeiro? Ninguém sabe. Às vezes tu está entrando no rotatório, o cara embala de lá e vem direto. Se você não está esperto, deixa o homem passar. Deixa a mulher passar. Tanto o homem como a mulher, deixa passar. Ou a gente vai bater toda hora. Então a gente tem que rever. Com esse conselho de trânsito a gente tem que rever. Certo? Só lembrando a todos que no ano passado, no legislativo de 2021, nós dois apresentamos uma proposição para que aonde não tem
complicada, principalmente finais de semana, quando nós recebemos as pessoas de fora. É isso aí, colega, porque, pessoal, vocês sabem, quem dirige aqui todo dia pode ter certeza que está uma bagunça, porque não dá para você entender as faixas de segurança para o pedestre passar, aí o carro passa para o pedestre passar, no momento que o pedestre passou, ele já acelera e vem para o meio da rua, e a rotatória é o seguinte, ó, deixa o que tem a preferência que está mais próximo, que nem entrou na rotatória, já está vindo o carro cruzando na tua frente, ou você para, ou vai bater. Então nós, colegas vereadores, nós precisamos reunir esse Conselho de Trânsito e ver o que nós vamos fazer, não podemos ficar de braço cruzado. O motoqueiro foi atropelado na frente da minha casa, aqui onde nós pedimos o Cristiano, né, que ele já falou, a rotatória. Saí dali na frente do São Luís, uma batida, mas não foi fraca, gente, que o carro estava destruído. Ah, mas então, com certeza, não estava devagar esse carro. Não tinha como estar devagar pela batida que aconteceu. Mas por quê? Porque o outro estava cruzando a faixa de segurança e já entrou. Por que não deixaram como estava? Estava lá preferencial, quem ia descendo as Aldaranha, aí o outro entrava, parava. E eu sei que é chato falar isso, mas o pessoal nos pede, vocês não vão fazer nada? Então, como o colega Cristiano falou, como a presidente disse, o Mazeto, vamos então chamar o Conselho de Trânsito, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente apresenta qual a lei, qual o poder que nós temos, nós somos representantes do povo, então nós temos que ver que não está dando certo para o povo. É uma batida atrás da outra. É só ir até a brigada para ver quantos registros que deu. Não é eu que estou falando, vocês pedem a Câmara que tem ali do lado do Santander, que vocês vão ver. Vocês vão ver. Ou fiquem parados numa esquina para vocês verem como é que é nosso trânsito, para ver se está certo. Então era isso, ó. A maratona do vinho, o lixo e o trânsito. E boa noite para vocês. Quero deixar registrado aqui também, convidar os senhores colegas vereadores, que amanhã, às 13h30, nós teremos uma reunião bem importante com a coordenadora da RGE, a Poliana. Vamos tentar verificar essa questão da instabilidade e a falta de energia elétrica em vários pontos da nossa cidade, nas comunidades. Quero também agradecer a presença do Moisés, hoje também, da Gioconda, que vai assumir no mês de março, então, uma cadeira aqui, mais uma mulher, isso nos faz mais forte. Então, o mês de março continua os 46% feminino aqui na Câmara. E dizer que, por hoje, nós encerramos a nossa sessão, então, nada mais a tratar. Encerramos a nossa sessão, agradecendo a presença de todos vocês aqui presentes e das pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Muito obrigada, boa noite, boa semana a todos.